Mateus, capítulo de número 9. Eu quero ler 3 versículos, a começar do versículo de número 28. Capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu Lucas, versículo de número 28, nos diz assim o texto bíblico: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, a João e a Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto orava, a aparência do seu rosto transfigurou-se, e as suas vestes resplandeceram de brancura. Versículo de número 33. Ao se retirarem estes de Jesus, disse Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Agora dê um pulinho rapidamente para o versículo de número 38. Eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, o espírito atira por terra, funciona até espumar, e dificilmente o deixa depois de ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que expelissem, mas eles não puderam, e você diz amém. De forma muito breve, eu quero falar sobre a busca da verdadeira espiritualidade. A busca pela verdadeira espiritualidade. Dentro desta busca, eu quero falar dentro desse texto sobre 3 possíveis espiritualidades a serem alcançadas por aqueles que buscam com o seu coração. Primeiro, a espiritualidade do monte. Primeiro, a espiritualidade do monte. Jesus acabara de ensinar aos seus discípulos uma lição importantíssima a respeito do desejo de segui-lo. Aquele que estivesse disposto a obedecê-lo deveria estar também pronto a carregar a sua cruz, a trazer sobre o seu lombo o peso do sacrifício, da renúncia, para poder obedecê-lo. Após Jesus ensinar estas palavras sobre o caminho de segui-lo, de sacrifício e de renúncia, Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João e sobe para o Monte Tabor, conhecido também como o Monte da Transfiguração. Aqui tem algumas verdades que a gente encontra nesse texto. A primeira, o Monte Tabor não era o monte mais alto que havia em Israel. Se nós formos comparar com os montes que existem na região de Israel, nós vamos ver que existem montes 4, 5 vezes maior do que o Monte Tabor. Por exemplo, o Monte Hermon, que tem cerca de 2.800 metros. O Monte Tabor, ele tem uma cerca de 560 a 571 metros de altura. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus toma os 3 discípulos e sobe ao Monte Tabor. Não era o monte mais alto, não era o monte mais chamativo, mas é um monte que Jesus escolhe para subir com seus discípulos para a oração. E nos diz a Bíblia que enquanto eles oravam, a aparência de Jesus se transfigura. A palavra aqui é metamorfo. Ele passa de um estado natural para um estado glorificado. A primeira verdade que eu quero esclarecer para os irmãos é: ao buscar a espiritualidade que nós devemos buscar em Deus,
nós não a encontramos nos lugares mais altos. Tem gente achando que acessando as posições mais elevadas, os lugares mais altos da vida, isso fará com que Deus manifeste a sua grandeza, a sua glória, o seu propósito na nossa vida. Mas isto não é uma verdade. O texto diz que Jesus procura um monte mais baixo, um monte equiparado aos outros montes, menor. Mas é naquele monte menor que Jesus vai orar e vai se manifestar. É naquele monte menor que Jesus vai se revelar. Detalhe, não tem a ver com a altura, tem a ver com a oração. Às vezes você está buscando lugar alto, achando que vai achar a revelação do que Deus tem para você, mas você não vai encontrar, porque não é no lugar alto, é com o joelho no chão, é com a cara no pó. Hoje é culto de doutrina, vai meditando aí. Você precisa buscar a Deus com o propósito de orar. Enquanto você ora, Jesus se revela. A Bíblia diz que enquanto eles oravam, a aparência de Jesus se transfigura. A manifestação da glória é aparecida aos olhos dos discípulos. Tem gente procurando a revelação de Deus na sua história, mas não está vendo nada, porque está buscando em lugares, quando deveria estar buscando na oração. Na oração Jesus se mostra, na oração Jesus transforma, na oração Jesus mostra a grandeza da sua glória e do seu propósito na nossa vida. Glória a Deus. A segunda verdade que nós vamos vendo quando Jesus está neste monte e quando os discípulos estão orando, é que após a oração aparece ao lado de Jesus Moisés e Elias. Moisés e Elias. E eles começam a falar, segundo o texto diz, a respeito do fim das coisas. A palavra que aparece no texto é Exodus, ou Êxodo, que significa passagem, final. Estava falando da Páscoa, ou seja, Jesus estava prestes a ser levado para ser sacrificado como aquele que seria o Cordeiro Pascual. Ele havia dito anteriormente no seu testemunho a respeito daqueles que o seguia. Escute bem isso aqui. Jesus havia avisado aos discípulos que ele estava prestes a ser tomado, ser levado pelos homens para ser sacrificado. Mas quando Jesus está no monte e na oração, Moisés e Elias aparecem para falar com Jesus a respeito da sua vida. Muitos estudiosos, a maioria deles, confirmam e acreditam que eles aconselhavam a Jesus a respeito do que havia de acontecer. Por quê? Porque Moisés aparece aqui transfigurado, ressuscitado e glorificado. A gente sabe que Moisés havia morrido no Antigo Testamento antes de entrar em Canaã. Para Moisés aparecer aqui, ele tinha que estar ressuscitado, porque o próprio Jesus testifica da doutrina de que quem morre segue ao juízo. Não tem como um espírito de alguém que morreu aparecer em terra. Então Moisés havia sido ressuscitado. É a primeira compreensão do texto. A segunda é que Moisés possa ter, possivelmente, ser trazido do futuro para falar a respeito do que havia de acontecer com Jesus. Então Jesus estava orando quando Elias e Moisés aparecem para instruir, para falar a respeito do que ele havia de passar. Era um reforço, era uma palavra de orientação que Jesus, como homem, recebia para seguir o caminho agora da crucificação. A segunda verdade que eu aprendo na busca da verdadeira espiritualidade do monte é de que quando nós oramos, Deus suscita, Deus faz aparecer pessoas para nos ajudar para chegar no fim, para cumprir com o ministério, para cumprir com a chamada, para cumprir com o propósito. Se você ora buscando a Deus, o propósito de Deus, Deus sempre vai suscitar as pessoas que nós precisamos, aleluia, para nos ajudar. Talvez você esteja dizendo: Deus, aonde está o conselho? Deus está dizendo: hora que eu te mostro, hora que eu levanto, hora que eu suscito, busca a minha presença que eu faço aparecer aonde você nem imaginava, os teus olhos não viam, a tua mente não contemplava, o teu coração não achava, mas Deus está dizendo: tu ora e eu levanto, tu ora e eu te mostro, tu ora e eu te falo a respeito do fim e cumpro o meu propósito na sua vida. Aleluia, glória a Deus.
Existem outras verdades no texto. Após a manifestação destes homens, a Bíblia diz que os 3 discípulos estavam tomados, comprimidos ou compridos de sono. Mas eles ainda estavam acordados quando viram a manifestação desses homens. Quando estes homens se ausentam de Jesus, o texto bíblico vai dizer que Pedro, tomando a palavra, disse: façamos, pois, aqui 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias neste monte. Sendo que tem um detalhe interessante aqui, é que o mesmo texto que diz que Pedro disse isso, também vai dizer que eles falavam sem saber o que estavam dizendo, porque estavam com medo a respeito do que estavam enxergando com seus olhos. Falavam sem saber o que estavam dizendo. Ou seja, sem pensar, Pedro colocou em pé de igualdade com Jesus Moisés e Elias. Ele diz: façamos 3 tendas igualmente, uma para Moisés, outra para Elias e outra para Jesus. Coisa perigosa é quando nós abrimos a nossa boca para falar sem saber o que nós vamos dizer. Porque nós cometemos o erro de colocar na balança do nosso coração, aí em pé de igualdade, talvez até homens e conselhos humanos com os conselhos de Deus. Tem gente dando crédito a quem não deveria dar, dando ouvido a quem não deveria dar ouvido, colocando do lado de Jesus quem não deveria estar nos seus olhos, porque você está falando o que não sabe. Mas sabe o que é interessante? É que Deus não deixa ninguém enganado. Sabe o que é que o texto vai dizer? Que logo em seguida vem uma nuvem. Preste bem atenção no texto. Vem uma nuvem e cobre, aleluia, a Jesus, e cobre aqueles homens. E uma voz do céu diz: este é o meu filho amado, a ele ouvis. Quando quiseram de forma ignorante colocar homens no mesmo patamar de Jesus, apesar de serem homens enviados por Deus, trazendo um pé de igualdade com Jesus, o Pai faz questão de manifestar a sua glória e dizer: a quem vocês devem ouvir é Ele, é Jesus, é Ele quem é a vossa referência. Tem gente tomando referência em pessoas e se decepcionando, criando expectativas em homens e se frustrando. Mas a palavra de Deus é: olhe para Cristo, Ele é a referência. Na oração você entende, é Jesus quem vai mostrar para você a direção certa. Glória a Deus. Aqui é a espiritualidade do monte. Estou encerrando. Fechei a Bíblia. O pastor me deu 10 minutos. Fechei a Bíblia. Quando os discípulos descem, a Bíblia vai dizer que havia uma confusão, porque um homem tinha um filho, e este filho estava acometido de demônios desde que era muito pequeno. O mesmo Jesus faz essa pergunta para ele. Interessante é que a palavra que Jesus usa, a palavra que aquele homem usa para responder a Jesus, quando Jesus vai perguntar sobre a condição daquele menino, desde quando ele está assim, é brefos no original, que significa desde o ventre uterino. Veja que coisa pesada. Aquele jovem, imagina uma criança crescendo por causa dos pais que davam legalidades, com espasmos, com comportamentos estranhos, cheio de demônios. E ele pega o seu filho desesperado e leva aos discípulos. Mas a Bíblia diz que, segundo a visão de Marcos, no capítulo 9 ainda do Evangelho de Marcos, para ser breve, que quando aquele homem chega, os discípulos estavam discutindo com os escribas. Quando o homem busca a libertação do seu filho, eles estavam brigando com os escribas. Enquanto alguém precisava de socorro, eles discutiam para ver quem tinha mais conhecimento, que argumentava melhor.
mais preocupado em vencer no argumento do que curar e libertar um homem, uma criança que estava endemoniada. E aqui eu falo sobre a segunda espiritualidade, a espiritualidade do vale. Quando a gente está com os nossos olhos tão enterrados abaixo, que nós perdemos a visão do que é mais importante, discutindo coisas que não deveríamos, quando deveríamos estar focados naquilo que é mais importante: vidas, almas, milagres, restauração, cuidar das pessoas que estão à nossa volta. Aleluia. Glória a Deus. Encerro dizendo: a terceira e maior espiritualidade de referência, Jesus, que quando chega, resolve o problema, cura o menino e ainda diz: nem sempre eu poderei estar convosco, acautelai-vos. Aleluia. Ele é a referência. Aproveita enquanto a voz ainda dele clama ao teu coração. Aproveita enquanto a palavra ainda está soando. Aproveite ainda enquanto Deus suscita mensagens à tua alma. Aleluia. Nesta casa, na igreja onde você está, Deus está dizendo: eu quero você no meu propósito, no meu alinhamento. Busque, que eu vou lhe mostrar a direção. Assim diz o Senhor e a sua palavra. Deus abençoe. Queridos, vamos ver mais uma vez o grupo Videira louvando ao Senhor. Com esse hino, vamos contribuir com o nosso dízimo, nossa oferta.